Nessa semana, tá, a gente vai entrar num assunto aí diferente, assunto bastante interessante, que é o assunto de herança. O que vem a ser herança? Herança é reaproveitamento de código, reaproveitamento de coisas já feitas, de conceitos que você já implementou dentro de uma aplicação. Tá? Então, isso é extremamente importante, a gente usa bastante isso, principalmente quando a gente está desenvolvendo. Tá? Na parte de análise, você vai encontrar algumas partes com herança, mas é muito pouco, tá? Bem pequena. Mas dentro da programação a gente usa muito isso. Por quê? Porque muitas componentes, muitas classes são muito próximas às outras. Tá? Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a criar aí esse momento de isso daqui tá bom, mas eu precisava ter algo a mais. Então, quando você tem algo a mais, mas você precisa do original, então você vai ter essa ideia de herança. Tá? Então, o que vem a ser herança? Herança vem a ser a reutilização de classes, adicionando atributos e modificando métodos e construtores. Tá? Então, a ideia é como se fosse pegar o código de alguém e reutilizar ele alterando algumas coisas. Tá? Porém, quando você usa herança, você não precisa ter o código da pessoa. Você precisa ter só a classe e o funcionamento dessa classe. E depois você vai acrescentar ações e acrescentar atributos nesses casos. Então está aqui. Classe é a especificação de um conjunto de objetos no mundo real que possuem características semelhantes. Juntar um conjunto de objetos numa classe só, numa coisa só, que possuem as mesmas características e ações que podem ser realizadas sobre elas. Tá? Então, classe, a gente vai ter muito assim, veículo, pessoa, funcionário, a mensalidade, o móvel, a venda. Isso tudo são classes que a gente vai ter dentro de uma aplicação que vai ser desenvolvida. Tá? Mas a classe não é aquele veículo, ou aquele móvel, ou aquela pessoa. Tá? Então, é só a ideia da coisa. Tá? Então, é a especificação do que é um veículo, de como representa um veículo, é uma classe. Agora, cada um dos veículos que eu tenho são objetos. Tá? Então, está aqui, quando a gente cria uma classe, a gente está criando uma especificação. Nesse caso aqui, disciplina, eu criei uma especificação aqui. Criei a disciplina, que ela tem sigla, nome, professor, nota 1, nota 2 e frequência. Esses são os atributos que estão como privados. Por quê? Porque, de acordo com o encapsulamento, tudo aquilo que é informação deve ser protegida, tá? E deve ser acessada somente através dos seus métodos. Tá? Então, a gente tem aí esses atributos que são colocados como private. Agora, quando eu tenho os meus construtores e os meus métodos, eu coloco a maioria das vezes como públicos. Por quê? Porque são as formas que eu acesso as informações da disciplina, como eu manipulo o objeto. Então, quando eu manipulo o objeto, eu preciso ter como acessar isso daí. Tá? Então, tudo aquilo que serve para manipular, ou seja, todas as ações que eu tenho dentro da minha classe, tem que ser públicas. Professor, todos vão ser públicos? Na verdade, não. Eu posso ter aqui o método que é interno à disciplina, que é valida a carga horária. Tá. Então, esse método que ele vai fazer, ele vai ver o que eu digitei aqui, vai fazer uma validação sobre esse dado. Mas não preciso saber isso de fora. Então, esse método não precisa ser público, pode ser privado. Tá? Então, os métodos são públicos e os atributos são privados, ou seja, os atributos são protegidos, tá? E os métodos e construtores são abertos, tá? É possível acessar de fora. Aqui a gente tem a sobrecarga, né? Então, sobrecarga de construtor, então eu tenho a minha disciplina, tá? Passando nenhum parâmetro para ela, ele não faz simplesmente nada, e aí eu crio disciplina aqui com vários parâmetros que é para preencher esses dados dessa disciplina. Professor, precisa ter essa disciplina sem nada?
se você for utilizar o construtor new, disciplina, abre e fecha, eu preciso ter. Ah, mas ele funciona sem. Ele funciona sem se eu não tiver outro construtor. Tá? Se eu tiver o construtor, esse construtor aqui, ó, e tentar dar um new disciplina abre e fecha, ele vai gerar um erro. Por quê? Porque eu sobrecarreguei o construtor padrão. Tá? Eu sobrescrevi o construtor padrão, que é esse construtor vazio. Tá? Ah, então se eu quiser construir de forma vazia ou construir com forma completa, eu vou ter que criar os dois? Sim, tem que criar os dois. Se eu não criar esse daqui, ele não vai permitir eu criar com o new disciplina abre e fecha, ponto e vírgula. Tá? Ele só vai permitir eu criar com esses dados todos. Então, bastante atenção nisso. Tem que ver que a gente cria um construtor aqui com alguns parâmetros e esquece o construtor vazio. Se eu não criar o vazio, ele não vai funcionar. Ah, professor, se eu não criar construtor nenhum, aí ele vai funcionar. Por quê? Porque ele vai usar o construtor daquela classe maior que existe, que é a classe Object, tá? Que é a mãe de todas as classes dentro do Java. Certo? Então, a classe então, é a especificação de um conjunto de objetos do mundo real, e aqui em Java é implementada dessa forma. Bom, objeto é a abstração do mundo real representada dentro do sistema computacional. Tá? Então, como eu falei lá, o veículo Honda, modelo Civic, cor cinza, placa, o proprietário tal, dono tal, esse veículo aqui é um objeto. Mas eu falar que o veículo tem essas características é a classe. Então, a classe define quais características importantes para o objeto. E o objeto é cada um dos dados que eu tenho, cada um conjunto de dados que representa algo do mundo real. Tá? Aí, então, aqui está lá a disciplina. Então, eu criei a classe disciplina aqui em cima, especifiquei a classe disciplina. Então, não cria, especifica a classe disciplina. E aí, aqui embaixo, eu criei o identificador. Então, até esse momento, eu não tenho nada. Então, é como se eu tivesse o identificador D1 e uma caixinha sem nada aqui, apontando para lugar nenhum, ou seja, apontando para o nulo. Tá? E aí, quando eu dou um new disciplina, eu crio essa caixinha, eu crio esse espaço em memória, e aí esse espaço em memória vai ficar associado, referenciado, vai ser referenciado por essa variável que eu criei aqui em cima. Tá? Ah, então o objeto quem que é? O objeto é esse cara aqui, ó. Esse aqui não é um objeto, é um identificador para um objeto. Tá? Aí a gente vai entrar aqui no assunto de hoje, que é a herança. A herança é quando eu pego uma classe e melhor, especializo ela. Como assim especializo ela? Bom, eu tenho aqui a minha classe disciplina. Porém, agora a gente tem dentro do curso algumas disciplinas que são EAD. Tá? Ah, beleza, tem disciplina EAD. Mas a disciplina EAD, eu preciso ter o site onde ela está, eu preciso ter um tutor virtual para ela. Ah, professor, mas não dá para usar assim mesmo? Eu vou ter que adicionar aqui essas coisas. Mas a disciplina comum não tem nem tutor nem site. Ou então são coisas diferentes. Então vai implementar mais um conceito aí. Então vou implementar a disciplina EAD. Mas a disciplina EAD, ela tem tudo o que tem a disciplina comum, mais algumas coisas. Tá? Então, quando acontece isso daí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma herança, ou seja, a gente vai reaproveitar tudo isso que tem aqui dentro. Tá? A gente vai reaproveitar aquela classe que já tem criada, aquela classe que já é funcional, e vai adicionar funcionalidades para ela. Ah, legal. Então eu posso ter algo pronto, pegar desse algo pronto e melhorar. Sim, pode acontecer isso. Tá? Então vamos lá. Vamos entender isso então. Então aqui eu fiz a herança. Ó. Eu criei uma classe disciplina EAD e ela vai estender. Olha que interessante. Ela vai estender, ela vai colocar coisas a mais, tá? Na minha classe disciplina. Certo? Então, o que significa? Que a minha disciplina EAD é uma disciplina, mas tem coisas a mais aqui dentro. Tá? Que coisas a mais? Ela vai ter dois atributos a mais, que é o atributo site e o atributo tutor. Tá? Então, esses dois atributos aqui,
é como se eu estivesse falando assim, ó. A classe vai ter tudo isso daqui, porque ela estende a disciplina, mas isso que eu coloquei aqui, mais esses dois caras. Tá? Aí eu crio o construtor da disciplina. Então, a disciplina EAD, tá? Ela pode ser criada com vazio, que é utilizando o construtor que eu já tenho lá. Tá? Então, quando eu fiz essa extensão, eu já estou usando esse construtor aqui vazio. Beleza, sem problema nenhum. Só que eu não vou poder usar esse daqui porque eu preciso adicionar mais dados. Eu preciso de quem? Eu preciso do tutor e do site. Beleza? Então, então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e crio um construtor novo, tá? Que é baseado em tudo isso daqui, que vai receber todos esses dados. Mas o que ele vai fazer? Olha que legal. Ele vai chamar, ele vai usar esse super. O que é o super? É a superclasse. Nossa, superclasse vai sair voando. Não. A superclasse é a classe mãe. Ou seja, essa classe aqui, ó. Tá? Então significa que esse construtor meu aqui vai chamar o construtor da classe disciplina, que é esse construtor aqui, ó. E vai passar para ele a sigla, o nome e o professor. Então ele vai vir e preencher esses dados aqui nesses atributos da classe mãe. Depois, o que ele vai fazer? Depois ele vai preencher os atributos da classe atual que eu estou criando. Tá? Então o super está dizendo referência à classe mãe. Exatamente. Então esse super aqui, ó, é como se eu estivesse chamando o construtor da disciplina. Beleza. Então o construtor, se eu quero chamar o do pai, da classe mãe, eu uso o super e passo os parâmetros. Exatamente. Funciona perfeitamente, sem problema nenhum. Então o que a gente está reaproveitando também é o construtor daquela classe. Tá? Reutilizando o construtor dela. Professor, por que eu não faço aqui dis.nome, dis.sigla, dis.professor? Eu tenho esses caras aqui? Não tenho. Tá? Então eu não tenho o site e o site do tutor eu tenho aqui. Esses outros dados da disciplina eu não tenho aqui dentro. Tá? Então aonde? Estão lá na classe mãe. E na classe mãe eles são o quê? Privados. Tá? Então, se eles são privados, aonde eu posso acessar esses dados? Somente dentro dessa classe. Professor, mas aquela classe está herdando, não tem problema nenhum, ela vai continuar herdando, mas ela não vai ter acesso àquilo que é privado da classe mãe. Somente aquilo que é público e aquilo que é protegido. Tá? Então, aqui que a gente usa o protected. Tá? Depois a gente, na próxima aula, eu já programamos aí da gente detalhar mais sobre o Protect, de como ele funciona. Tá? Então, como a classe mãe ela é tudo private, tá? Ela não foi pensada para que as classes filhas possam acessar esses dados, então eu tenho que utilizar os métodos para fazer isso. Os métodos dessa classe mãe. Beleza? Então aqui, ó, eu pego aqui a minha no construtor dessa classe aqui, eu chamo o super da classe mãe, que é o construtor da classe mãe, e passo os dados. Ele vai preencher os dados que estão lá dentro da classe mãe. E os dados daqui eu preencho por aqui mesmo. Tá? Uma outra coisa, se eu quiser imprimir lá na minha classe mãe, eu já tenho o imprimir. Só que esse imprimir imprime só a sigla, o nome do professor. Não imprime os outros dados. Tá? Então eu não tenho impressão do tutor e não tenho impressão do site. Então isso aí vai ficar ruim. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que sobrescrever. Tá? Então, quando a gente pega uma classe e cria uma classe filha dela, então tudo aquilo que eu vou fazer os métodos, refazer os métodos dela, a gente chama de sobrescrita. Então, o que é sobrescrita? Sobrescrever é você reescrever o método. Ou seja, quando eu utilizo criar um objeto daquele lá, ele não vai chamar mais esse imprimir aqui diretamente. Ele vai chamar quem? Ele vai chamar esse imprimir aqui, ó, que eu coloquei o override em cima. Tá? Quando eu coloco override, significa
que esse método está sobrescrevendo um método da classe mãe disciplina. Que método? O método imprimir. Ah, professor, precisa pôr isso daqui? Esse override não é necessário, tá? O Java não exige. Porém, isso aqui é usado com polimorfismo para que o Java defina qual a ação que ele vai tomar, tá? E além disso, para evitar que você codifique errado. Como assim codificar errado, professor? Porque se eu escrever aqui, ó, imprimir, em vez de imprimir, e lá você tem o imprimir, ele vai ter os dois métodos, tanto o imprimir quanto o imprime. Tá? E aí, se eu coloco override, ele fala, ó, esse método imprime não existe. Tá? Então, esse cara aqui, ele tenta fazer uma validação se esse método existe mesmo na classe mãe, para que você não crie um método com nome diferente e acha que está usando esse método da classe mãe. Tá? Ah, mas e se eu quiser usar o que tem lá dentro do imprimir? Não tem problema. Então, aqui eu estou fazendo aqui, ó, eu estou reescrevendo o imprimir. Ele vai ser o quê? O super. Quando eu ponho super, é classe mãe. Então, da classe mãe, eu vou rodar o imprimir e depois vou imprimir mais o site e o tutor. Tá? Então, aqui a gente vê três coisas. Tá? Importante, na verdade, quatro. A herança é o extends. Tá? Então, quando eu coloco extend, eu estou fazendo com que a disciplina EAD tenha tudo o que tenha na disciplina. Tá? Se eu não colocar mais nada aqui, e eu usar o disciplina EAD e o disciplina, vai ser exatamente a mesma coisa. Tá? Eles vão ter os mesmos métodos, o mesmo formato e o mesmo funcionamento. Tá? Mas aí não precisa estender. Ou seja, você vai estender algo e você não vai fazer nada a mais. Então você não vai estender, então você não precisa disso. Agora, quando eu preciso, beleza, eu uso extend, ou seja, eu peguei o disciplina e vou aumentar, dar mais característica no disciplina EAD. Tá? Então essa é a herança. O super indica quem? Indica sempre a classe mãe. Então toda vez que eu indicar super aqui, ó, eu estou falando dessa classe aqui, eu estou rodando coisas dessa classe. Então se é super, entre parênteses, os parâmetros, eu estou chamando o construtor dessa classe aqui dentro. Tá? Isso pode ser usado aqui dentro, tá? O construtor. Dentro do construtor da classe filha. E agora, se eu quero chamar um método que eu tenho na classe mãe, eu também uso o super. Tá? Então, o super classe mãe, o diz dessa classe. Super classe mãe, diz dessa classe. Super classe mãe, diz dessa classe. Tá? Sobre a escrita de método, quando eu reescrevo um método que eu tenho na classe mãe com coisas a mais. E aí eu posso utilizar esse método chamando super ponto o nome desse cara. Tá? Então, entenderam para que usar herança? Então, quando eu tenho algo já feito e quero melhorar esse cara, eu quero estender ele, aumentar a funcionalidade dele. Tá? Ah, professor, beleza, entendi. Então, isso que a gente vai mais usar. Tá? Mas tem também dois processos diferentes para se chegar nessa herança. Tá? Eu vou falar dos dois aqui. Ó. Esse primeiro é o seguinte, você está fazendo o seu projeto lá, desenvolvendo sua aplicação, e aí você vê que tem um conjunto de classe muito parecidos. Tá? Imagine lá, os dados de um aluno, os dados de um professor, os dados de um técnico administrativo são praticamente os mesmos. Muda alguma coisinha lá dentro. Tá? Então, quando acontece isso, o que você faz? Bom, se você quiser implementar cada um deles independente, você pode implementar. Qual que é o problema disso? O problema é que você vai ter que fazer a leitura de todo mundo, fazer todos os dados, fazer verificação de tudo aqui dentro, tá? Em cada um deles. Ô, professor, mas aí não vai funcionar? Vai funcionar. Só que se eu tiver que alterar alguma coisa, mudou o número de telefone, eu vou ter que mudar aqui, mudar aqui, mudar aqui. Vai ter que acrescentar tal coisa, vou ter que acrescentar aqui, aqui e aqui. Então a manutenção vai ficando mais complexa, mais difícil de se fazer. Por quê? Porque você tem um conjunto maior de classes. E uma característica que altera uma delas vai ter que alterar em todas. Então gera aí um certo retrabalho. E isso não é legal. Tá? E isso é o que a orientação a objeto tenta evitar. Você ter que refazer muitas coisas, processos repetitivos. Tá? Então qual que é a ideia? Eu posso criar uma classe que contém tudo aquilo que é
semelhante ou igual em todos esses caras aqui? Tá? Então, quando eu saio de um processo onde eu tenho um conjunto de classes muito parecidas e eu quero simplificar e juntar numa classe única, que é a classe mãe, esse é o processo de generalização. Tá? Ou seja, eu tenho as minhas classes já definidas, já pensadas, porém, para simplificar o processo de desenvolvimento e simplificar a minha manutenção no código, eu posso fazer o quê? Criar uma classe maior que tem tudo aquilo que é compartilhado nessas classes, que é idêntico nessas classes, eu jogo nessa classe pessoa e aí eu crio o aluno com todos os dados da pessoa mais o curso semestre. O professor com todos os dados da pessoa mais a área e tipo de contato. O técnico administrativo com todos os dados de uma pessoa mais o setor e o cargo. Tá? Então, essa é a ideia de generalização, essa é a ideia de herança quando você tem já um conjunto de classes e você vê que essas classes são muito parecidas, tá? Elas são quase iguais. Então, quando acontece isso, o que eu faço? Eu crio uma classe maior, tá? Uma classe mãe para elas, com tudo aquilo que é igual nas classes filhas. E aí, eu transfiro todo o código daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, tornando essas classes mais enxutas. E aí, se eu tiver alguma coisa que mudou aqui o formato do telefone, beleza, então eu venho e faço o quê? Eu venho aqui, altero só aqui. Por quê? Porque alterando aqui, esses caras aqui já vão, como eles herdam todos os dados, as características de lá, eles já vão trazer essas alterações que eu fiz novas aqui. Tá? Então, esse é o processo onde a gente tenta simplificar a codificação de um conjunto de classes muito semelhantes. Tá? E um segundo processo, então a generalização é isso. Um segundo processo, um processo um pouco diferente, é essa ideia da especialização, que foi o que eu dei ideia ali da disciplina EAD. Então você já tem o aluno, tá? Que ele poderia herdar aqui, ó, esse aluno poderia herdar de uma pessoa. Olha que interessante, o aluno herda de uma pessoa, com esses dados básicos aqui, e depois eu crio um outro cara, falo, eu preciso de um cara mais especial com esses dados aqui. Põe aqui dentro. Mas para um aluno normal não precisa desses dados, porque vai atrapalhar esses dados aqui. Tá? Vai ficar em branco, então não faz sentido eu deixar dados em branco aqui. Então aí eu crio um outro tipo, tá? E coloco aquilo que eu quero acrescentar aqui em cima. Então, o aluno EAD ele vai ter o e-mail, vai ter o nome do usuário, vai ter o tutor associado, vai ter o CPF, o nome, telefone, endereço, cidade, estado, curso, ano de entrada, normalmente. Vai ter aqui o processo novo, o processo apresentar, o processo alterar, e vai ter também um login. Tá? Então, se aqui eu tenho um processo com o mesmo nome que eu tenho aqui, então eu estou sobrescrevendo. Se eu estou criando um novo, ele é simplesmente um cara novo. Tá? É um novo método que eu tenho aqui. Não é a sobrescrita de um método que eu tenho aqui. Por quê? Porque o aluno normal, ele não faz login, ele não tem o sistema para fazer login. Já o aluno EAD vai ter esse login. Tá? Professor, isso aqui é a mesma coisa? É a mesma coisa, é só o processo de chegar nessa herança. Aqui eu tenho as classes filhas e generalizo numa classe mãe. Tá? Aqui eu tenho uma classe mãe e especializo ela com algumas outras informações e ações que ele pode executar. Beleza? Bom, olha que interessante. Existe aí, quando a gente começa a trabalhar dessa forma, existe um negócio chamado polimorfismo. Tá? Polimorfismo vocês vão ver acontecer. Tá? Por quê? Porque é algo inerente da linguagem e ela mesma vai saber o que fazer. É quando eu pego e faço lá, eu criei a disciplina com a sigla, o nome, o coordenador, tem o processo de ler, de imprimir, com disciplina e disciplina com os dados. Tá? Aí eu criei a disciplina EAD. Ela tem o endereço do site, o tutor virtual. Tá? Aí ela tem o ler, ele tem o ler aqui e o ler aqui. Então eu estou sobrescrevendo esse ler. Tá? O imprimir, estou sobrescrevendo esse imprimir
disciplina, estou sobrescrevendo. O que vai acontecer? Quando eu rodo a linguagem Java, eu crio um vetor de disciplinas. E lá dentro do vetor, ou array list de disciplinas, e lá dentro, interessante é que eu posso jogar tanto disciplina quanto disciplina EAD. Ah, professor, então dentro de um array list de disciplina eu posso ter ou a classe disciplina, objeto da classe disciplina, ou da disciplina EAD. Sem problema nenhum. Tá? Mas e aí, o que vai acontecer? Se eu chamar o imprimir e foi uma disciplina EAD, ele vai vir aqui e imprimir desse cara aqui. Se eu chamar e for uma disciplina do tipo disciplina mesmo, ele vai chamar esse imprimir aqui. Então, baseado na instanciação, no objeto criado, é que ele vai executar o método, e não baseado no identificador da classe. Tá? Então, a gente vai ver isso também. Então, imagine aqui, ó, eu criei um vetor de disciplina e coloquei lá dentro disciplina, disciplina, uma disciplina EAD, outra disciplina EAD, outra disciplina normal. Quando eu fizer um for e mandar imprimir esse cara, quando for objeto do tipo disciplina, ele vai rodar esse imprimir. Quando for objeto do tipo disciplina EAD, ele vai rodar esse imprimir aqui, ó. Então, a linguagem vai analisar qual que é o tipo do objeto que está lá dentro para chamar o método correspondente. Tá? Então, essa é a ideia de polimorfismo. Então, eu posso fazer o quê? Quando duas ou mais classes derivadas de uma mesma classe mãe, pode invocar métodos que têm a mesma assinatura, ou seja, o imprimir é igualzinho, mas vai ter comportamentos distintos, vai ter comportamentos diferentes. Cada um vai ter um imprimir diferente. Tá? E aqui eu fiz uma implementaçãozinha aqui, ó. Então imagine aqui, ó, eu criei 3 identificadores para a disciplina do tipo para a disciplina. Só que a gente lembrar que a disciplina ela tem uma classe filha que é a disciplina EAD. Tá? Então, dentro do disciplina, eu posso referenciar, dentro de PO, ED1 e ED2, eu posso referenciar tanto objeto disciplina quanto objeto disciplina EAD. Tá? E olha que interessante. Então, eu peguei em PO aqui, ó, criei a disciplina e falei, ó, POO, Programação Orientada a Objetos, André Luiz Olivetti. Beleza. Depois, eu peguei o identificador ED2 e coloquei lá dentro um disciplina EAD. Ah, não vai dar, professor? Não, por quê? Porque ele sabe que o disciplina EAD é filho do disciplina. Tá? E aí eu coloquei lá, ó, ED2, estrutura de dados 2, Marcelo Zorzan. Aí pus o endereço da disciplina e pus quem vai ser o tutor. Tá vendo? Então, nesse momento aqui, eu estou criando um objeto do tipo disciplina EAD, tá? E não um objeto do tipo disciplina normal. E estou jogando dentro do identificador para a disciplina e não para a disciplina EAD. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai guardar em POO, EAD, ED1, ED2, tanto objeto disciplina quanto objeto disciplina EAD. E aí, quando eu dou imprimir aqui, ó, esse imprimir do PO vai imprimir com base na classe disciplina. Tá? ED1 imprimir vai imprimir com base na classe disciplina. Quando eu dei ED2 imprimir, ele vai imprimir com base na classe disciplina EAD. Tá? Então, ele vai fazer algo, ele vai decidir qual vai fazer com base no objeto criado e não no identificador. Tá? Então, isso que a linguagem Java trabalha. E isso que é polimorfismo. Vamos criar uma classe Java aqui. Vamos criar a classe pessoa. Tá bem simples, só para entender como vai funcionar o conceito de herança e mostrar essa implementação sobre ela. Vamos lá. Então, aqui dentro eu vou colocar dados bem simples, tá? Vou colocar aqui string nome. Fiz 2 coisas erradas já. Private, string nome. Private, string telefone. Private,
string endereço, private string cidade. Tá, então, a pessoa, então, que eu vou colocar? Vou colocar o nome, telefone, endereço, cidade, estado. Vou fazer aqui, vou criar um construtor, tá? Então, public, pessoa, e vou passar aqui todos os dados. String nome, vírgula, string telefone, vírgula, string endereço, vírgula, string cidade, string estado. Então, recebeu, esse meu construtor vai receber os dados, vai guardar lá aonde diz. Cidade é igual a cidade, vírgula. Estado é igual a estado. Tá, então, eu criei o construtor pessoa. Tá? Aqui eu vou fazer a leitura da pessoa. Tá? Public ler, pode ler. Tá? Fazer um objeto bem simples, tá? Para a gente poder só exemplificar e entender esse conceito. A parte difícil eu deixo para vocês fazer depois. Tá? Void ler. Aqui eu vou criar um scanner. Tá? Criei o meu scanner. Agora vou solicitar aqui, ó, digite nome. Vou tirar o println aqui, deixar só print. Aqui eu vou dar um dis.nome é igual a ler.nextLine. Eu já fiz tudo com string para não dar dor de cabeça. Nome, telefone, endereço, cidade, estado. Nome, telefone. Então eu criei aqui, ó, o meu ler e vou criar um imprimir só. Vou ficar. Imprimir. Não vou fazer leitura nada aqui dentro. Mais dis.nome mais dis.endereço
mais dias ponto mais dias ponto cidade mais dias ponto estado. Beleza, então é uma classe bem simples, tá? Que ele tem um construtor completo, o método ler e o método imprimir, tá? Agora, eu vou criar aqui, ó, vou chamar ele de cliente, tá? Então, a gente, a loja aqui nossa, vai ter o cliente. Então, eu vou clicar aqui, ó, New Java Class, vou criar uma nova classe, vou chamar de cliente. Tá? Então, a minha classe cliente, o que eu vou fazer? A minha classe cliente é bem parecida com uma pessoa, ela é uma pessoa, só que ela tem alguns dados a mais. Então, eu posso pegar aqui, ó, e falar assim, ó, extends, tá? Então, eu estou estendendo quem? A pessoa. Tá? Aqui dentro, eu vou fazer até um negocinho aqui para mostrar para vocês. Esse aqui ele está gerando um erro porque ele está dizendo que não existe o construtor. Então aqui na pessoa, vou criar o construtor vazio. Tá? Então toda classe que você cria um outro construtor, é sempre ideal você criar um construtor vazio. O que tem um construtor vazio? Nada. Tá? Salva esse cara. Se eu fizer isso daqui, ó, eu já estou criando uma classe cliente. Só que ela não estende nada, mas ela já existe. Então, se eu vier aqui, ó, vou criar uma classe teste herança, só para mostrar para vocês. Teste heranca. Ah, nessa classe teste herança aqui, ó, eu vou criar só o main. Eu vou fazer o seguinte, ó. Cliente cli igual a new cliente. Professor, mas a minha classe cliente não tem nada. Não tem nada, ó. Mas, como eu disse que ela extende a pessoa, ela estende a pessoa, ela já tem todas as características de pessoa. Eu posso vir aqui ó, no teste de herança aqui, ó, e fazer assim, ó, clear.ler. Tá? E clear.imprimir. Tá? Então significa que o ler e imprimir já faz parte da minha classe cliente. Então, se eu rodar esse cara aqui, ó, run file, olha lá, ó. Ah, professor, mas na minha classe cliente não tem nada. Sim, mas como ela estendeu pessoa, ele está chamando esses métodos aqui, ó. Esse ler aqui, esse cara. Tá? Então aqui eu colocar o nome lá, A. Olha lá, ó. Nome A, telefone A, tá. Vamos deixar bonitinho isso aqui. Isso aqui é o problema de copiar, viu, pessoal? Cidade. Estado. Aqui, LN. Vocês viram, então, quando eu faço a herança, quando eu já coloco extend,
Tá? Então, quando eu coloco extend, na verdade, é como se eu pegasse todo o código que eu tivesse em pessoa e trazesse aqui para dentro. Só que eu não pudesse alterar esse código, tá? Porque ele está protegido. Tá? Ah, professor, mas o que tem o cliente demais aqui? Ah, o cliente demais, ele vai ter assim, ó, private, ele vai ter alguns atributos a mais, que é empresa onde ele trabalha, é, private, o cargo que ele tem lá dentro. Tá? Aí, só que esses dados aqui, ó, eles não estão sendo manipulados nem nessa classe e nem nessa classe aqui, tá? Ah, professor, o que eu posso fazer? Ah, eu posso pegar e tentar utilizar esses dados aqui, ó, e aumentar a funcionalidade lá, tá? Então eu venho aqui, ó, no meu cliente e faço assim, ó. Bom, o meu ler public void ler. Esse meu ler aqui, ó, só de eu colocar com o mesmo nome, ó, do pessoa aqui, ó, ele já vai gerar um comentáriozinho aqui, ó. Ele fala, ó, adicione o override, tá? O que é adicionar o override? É colocar essa anotaçãozinha aqui, ó. Então, posso vir aqui e colocar. Quando eu coloco, eu já estou dizendo que eu estou sobrescrevendo esse método. Então, ou seja, esse ler vai descartar aquele ler que estava lá. Tá? Ah, professor, mas eu preciso dele para pegar os outros dados. Beleza, super. Falou, ó, pego da classe mãe, tá? Quem? O ler que tem lá. Tá? Então, chamo o ler da classe mãe. Da classe mãe, que a gente chama aqui de superclasse. Tá? E aí depois eu faço a leitura do resto das coisas. Então eu vou pegar lá o pessoa, só para aproveitar um pouco de escrita aqui. Vou pegar isso aqui. Ah, então, ó, dentro do meu ler, eu chamei o ler daquela classe e agora eu vou fazer as outras ações que eu tenho que fazer. Tá? Que é ler a empresa e o cargo. Empresa, digite a empresa. A empresa e depois vou pedir para digitar o cargo que ela ocupa lá. Eu poderia colocar limite ali também, poderia colocar outros dados que eu acho importante ali dentro, tá? Empresa e o cargo. É o que você é lá na empresa para dar uma margem de compra aí. Cargo. Tá? Agora, olha que interessante. Então, além de eu chamar aquele método lá, além de eu chamar o ler da classe mãe, eu vou fazer outras coisas aqui, ó. Então, se eu vier agora e já rodar de novo essa mesmo teste herança aqui, ó, run file. Olha lá, ele começou pelo nome. A, telefone, endereço, cidade, estado, empresa e cargo. Tá? Ah, professor, mas está apresentando só o nome, telefone, até o estado só. É claro, porque o imprimir, ó, ele está pegando o imprimir de quem? O imprimir da pessoa. Tá? E está pegando o ler do cliente. Por quê? Porque o cliente tem o método ler que sobrescreve o método ler da pessoa. Tá? Ah, então tem que fazer o mesmo com imprimir? Sim, vamos fazer o mesmo com imprimir. Então, vamos lá.
public void imprimir. Tá? Então, quando eu coloco isso daí, ó, ele já vai chiar para mim, ó, falando que eu tenho que isso é sobrecarga, tá? Que isso é uma sobrescrita de método. Então, eu ponho lá override. Aí, aqui eu preciso imprimir esses dois caras aqui, ó. Então, eu imprimo a empresa. E imprimo também o cargo desse cara. Mais diz.cargo. Tá? Ah, tá pronto, professor? Não, porque aqui ele vai imprimir só a empresa e o cargo. Então, se eu sobrescrevi e não chamei o método da classe mãe, ele vai acontecer o quê? Ele vai só rodar isso aqui, ó. Por quê? Porque eu coloquei o override aqui, eu estou sobrescrevendo ele. Então, quem vai ser executado vai ser esse aqui. Então, o que eu faço? Aqui eu preciso chamar o outro método. Ah, professor, e se for um método totalmente diferente? Então, não precisa chamar o da classe mãe. Tá? É só fazer o que eu quero fazer a mais. O que eu quero fazer de diferente. Então, chama o imprimir da classe mãe. Tá? Então, agora, ó, quando eu rodar esse cara, quer ver? Eu vou rodar o teste de herança aqui, no file. Olha lá, agora ele pediu, ó, o nome, telefone, endereço, cidade, estado, cargo. E aí apresentou todos. Então, o que ele fez? Agora ele não está chamando mais nada do pessoa. Ele está chamando só do cliente, porque todos os métodos de pessoa foi sobrescrito. Tá? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que dentro do meu método que eu sobrescrevi, eu estou chamando o método da classe mãe. Tá? Ah, professor, e se você fizer um vetor? Quer ver? Agora eu vou fazer uma array list só para mostrar uma coisinha para vocês. Ó. Eu vou criar uma array list aqui, ó. Array list de pessoa que vai chamar lista pessoas. E aí vai ser um new array list de pessoa, tá? Beleza. Criei uma array list de pessoa. Beleza, fui lá, criei esse cara. Agora o que eu vou jogar dentro? Olha que interessante. Eu vou jogar um cliente e vou jogar uma pessoa aqui, ó. Pessoa. P é igual new pessoa. E aqui eu vou ler tanto o cli quanto o p.ler. Eu vou ler os dois, ó. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar esses dois caras dentro do mesmo array list. Vou colocar aqui, ó, lista pessoas, .add, e vou adicionar o p. Depois, não, vou adicionar o cliente primeiro. E depois, lista pessoas, .add, e vou adicionar o p. Tá? Então, ó, dentro da minha lista de pessoas, eu coloquei lá dentro um cliente e uma pessoa. Tá? Aí eu vou fazer a leitura desses dois caras. Fiz a leitura e agora eu vou fazer a apresentação. Ó. Vou fazer um for each aqui, ó. For para cada pessoa P que eu tenho dentro da minha lista de pessoas. O que eu faço? Eu vou chamar o p.imprimir de pessoas. Cadê por extenso aqui para não ficar confuso?
pessoa. Aqui, ó, vou chamar o seguinte, p.imprimir. Olha, então você vai chamar, vai imprimir somente pessoas. Aí vocês vão ver que isso não vai acontecer. Ele vai ver que tipo de objeto está lá dentro, porque eu adicionei um objeto que é um cliente e eu guardei um objeto que é uma pessoa. Então são objetos diferentes que eu tenho lá dentro. Mas o array-list é só de pessoa. Só que, com base no objeto, ele vai saber qual dos dois que ele vai chamar, qual imprimir que ele vai chamar. Então vamos rodar aqui, ó. Deixa eu dar um salto aqui no imprimir. Os dois imprimir. Aqui antes eu vou colocar assim, ó. Vou dar um 2/n aqui. Só para ficar mais fácil de visualizar. Tá, então vou rodar agora o teste herança, run file. Ele vai pedir lá o nome. Beleza. O primeiro é o quê? É um cliente. Então vamos ver se é um cliente mesmo. O A. Olha lá, empresa e cargo. Agora o B. O B é uma pessoa. B, estado. Parou por aí. E olha que interessante, ó. Na hora que eu fiz o for, ó, na hora que eu fiz o for e mandei imprimir, ele foi ver quem que é o cara, ó. Então, se é uma... Como o primeiro era um cliente, ó, ele usou o imprimir do cliente. E o segundo, como ele era uma pessoa, ele usou o imprimir da pessoa. Ah, sim. O Vils colocou ali, ó. Isso daqui funciona para classes herdadas, tá? Para classes que possuem, que fazem parte da mesma herança. Não funciona para classes totalmente diferentes. Ele colocou aqui, ó, cliente e produto, já não tem como fazer. Entenderam esse conceito de polimorfismo?